A maior prisão não tem grades. É quando você sente que sua própria mente virou refém. E ninguém mais pode ouvir o alarme. Imagine acordar todos os dias como se estivesse à beira de um abismo invisível. Sabe aquele instante em que, de repente, o coração dispara, as palmas das mãos suam frio, o peito aperta e parece que a gravidade do universo inteiro se concentra sobre seu corpo, te sufocando sem compaixão? O pânico não manda avisos em envelopes lacrados. Ele simplesmente invade, sequestra a lógica, distorce a realidade e congela o tempo. Mas eis o paradoxo mais sombrio. O maior isolamento nasce quando o grito silencioso da mente ecoa sem testemunhas e você começa a duvidar até das suas forças para existir. O que poucas pessoas ousam contar é que entre a vertigem desse abismo e a esperança, existe uma ponte feita de mãos, histórias e verdades dolorosamente humanas. A síndrome do pânico se tornou traço e sintoma de uma geração marcada pelo excesso, pela performance e, sobretudo, pela solidão. No Brasil, a ansiedade e os transtornos relacionados explodiram em prevalência nos últimos anos. O impacto é sentido de formas diversas, mas com um padrão. Mulheres jovens, adultos e pessoas submetidas à exaustiva sobrecarga cotidiana despontam como os mais frágeis diante desse ciclo. E é nelas que o abismo do pânico parece cavar as fissuras mais profundas. Metade dos jovens adultos brasileiros reportou sintomas graves de ansiedade, burnout, ataques de pânico ou depressão no último ano, segundo o estudo da Mark Test para a Medicare, escancarando que o pânico deixou de ser exceção e tornou-se parte de uma narrativa coletiva. Mas para além dos números, existem nomes, rostos e histórias em cada estatística. Existem jornadas reais de quem ousou atravessar o breu em busca de uma fresta de luz. Muitas vezes, encontrado onde menos se esperava, nos laços com outras pessoas, na troca de experiências genuínas e na informação segura, livre das promessas milagrosas. É nessa espiral absurda que muitos encontram abrigo não na promessa de cura milagrosa, mas no acolhimento seguro dos grupos de apoio, na ciência da terapia cognitivo-comportamental e nas práticas complementares, baseadas em evidências que, juntos, formam um mosaico de esperança realista e regeneradora. O que segue é um mergulho escuro pelo túnel da experiência humana, marcada pela síndrome do pânico, onde, na escuridão, ecos de ajuda e informações verídicas moldam a escada de retorno à confiança. A síndrome do pânico é como um incêndio que começa com uma fagulha invisível e logo devasta corpo e mente. Os sintomas surgem de inesperados: taquicardia, vertigem, tremores, falta de ar, sensação de morte iminente ou de perda de controle. Para quem nunca experimentou, parece exagero, mas para quem vive uma crise, a sensação de fim é visceral, cortante, impossível de explicar por completo. Por trás dos dados frios, surgem relatos cortantes. Jovens de 15 a 19 anos ampliaram a busca por atendimento psicológico no SUS em 3.300% entre 2014 e 2024. Nos grandes centros urbanos, mulheres representaram mais de 64% dos afastamentos profissionais por transtornos mentais, sobrecarregadas por jornadas triplas, desigualdade salarial e expectativas sociais insuportáveis. Entre os adultos, a faixa etária média dos afastados gira em torno de 41 anos, muitos deles sustentáculos financeiros de suas famílias, sustentando a casa enquanto carregam tempestades internas. Marcelo, 37 anos, descreve assim sua vivência. Parecia que eu ia morrer ali mesmo. Só conseguia pensar que meu corpo não me obedecia mais. Sentia como se as luzes do mundo tivessem apagado para mim. E respirar era como puxar ar dentro de um quarto selado. Fátima, por sua vez, narrou o impulso de desviar de ladeiras apenas para evitar o terror. Era como se, ao tirar o carro do freio de mão, eu acionasse uma bomba. O medo era tão real quanto o concreto da rua. Eu só queria sumir. Diante de sintomas tão intensos, o que as pessoas buscam é alívio imediato. Muitos acabam peregrinando entre diferentes médicos e prontos socorros, consumidos por exames e diagnósticos errôneos,
antes de receber o nome do que os ataca por dentro. O diagnóstico correto, quando finalmente vem, pode trazer algum alívio, mas quase sempre vem acompanhado de isolamento e culpa. Para muitos, ouvir que o pânico é só psicológico é um convite ao mais profundo dos silêncios. A vergonha pelo descontrole afasta o diálogo, enquanto o medo de julgamento ergue muros entre a pessoa e os que ama. Assim, o pânico ganha força justamente porque aprisiona duas vezes, no corpo e na narrativa que nos contaram. A de que fraqueza é doença e que não existe saída para além dos remédios ou do esquecimento. No espelho das notícias, artistas e figuras públicas também decidem sair das sombras e dividir suas lutas. O padre Fábio de Mello compartilhou, em rede nacional, suas batalhas com a síndrome do pânico, desmontando o tabu de que a doença é fraqueza ou falta de fé. Cada depoimento rompe um círculo de silêncio e estigma, abrindo portas reais para a busca de apoio. A epidemia silenciosa do pânico atinge jovens e adultos de maneiras distintas, mas igualmente devastadoras. Nos jovens, o ataque costuma invadir numa fase de autodescoberta, em meio a expectativas sociais desmedidas e exigências de performance. Quase metade dos brasileiros entre 18 e 24 anos apresentou sintomas relacionados a pânico, ansiedade ou depressão apenas no último ano. Para muitos jovens, pedir ajuda permanece um desafio imenso. O estigma, ainda forte, constrange e sufoca. Embora a geração mais nova demonstre maior abertura para discutir saúde mental, 30% dos jovens ainda afirmam não se sentir à vontade para dividir suas dores com familiares ou amigos, mantendo a angústia trancada à chave. A diferença entre jovens e adultos está na sobreposição de responsabilidades. A mulher de 40 anos, sozinha no sustento de sua família após o colapso financeiro da pandemia, é o retrato de uma geração que trabalha até o limite. Esse ciclo de tripla jornada, agravado pela precarização das relações de trabalho, pelo luto coletivo e pelo medo constante do fracasso, serve como tempestade perfeita para detonar o pânico. A vivência de Beatriz, 33 anos, é espelho dessa angústia. Morando longe da família, tendo que pagar todas as contas sozinha, comecei a ter medo de tudo. O medo virou pânico. Passei a evitar sair, parava de respirar direito só de pensar que podia perder o emprego. Eu já não dormia mais. Os relatos se sobrepõem. Nos adultos, a culpa pelo colapso, o medo de falhar no cuidado dos filhos, o exílio emocional dentro da própria casa. Nos jovens, a frustração de não corresponder às expectativas, de ser rotulado como fraco e de se ver incapaz de pedir socorro. A dor, contudo, permanece a mesma. Sentir-se à margem, incompreendido e paralisado por aquilo que não se pode controlar. No meio do caos, algo inesperado surge. Não são fórmulas mágicas, mesmo quando vendidas como tal. São grupos, comunidades e redes que, a princípio, se dedicam ao abraço mais humano que existe, o da partilha do sofrimento. Os grupos de apoio, presenciais ou virtuais, vêm despontando como pontes fundamentais entre o isolamento do pânico e os primeiros passos de volta à vida. Em todo o Brasil, iniciativas crescem, do grupo Sem Transtorno no Rio de Janeiro, às reuniões dos neuróticos anônimos em todo o país, passando pelo apoio oferecido pela Associação Brasileira de Familiares Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos e diversas outras comunidades locais e online. O componente central desses grupos não está em intervenções médicas sofisticadas, mas na reciprocidade. Quando um fala, outro se reconhece e se sente menos só. A validação da narrativa do outro neutraliza o monstro do auto-julgamento, diminui o estigma e permite acessar estratégias de enfrentamento compartilhadas. Projetos realizados em universidades como o de grupos de apoio entre pares na Unicamp provam o valor insubstituível dessas experiências. Ao reconhecer nos outros os mesmos medos, as mesmas quedas, os mesmos renascimentos, a esperança encontra lugar para fincar raízes, relata um participante. Nos relatos, a sensação de pertencimento, o respeito ao espaço da fala
e a partilha das estratégias pessoais para suportar os piores dias despontam como pontos de virada. Os benefícios são múltiplos: sensação de acolhimento, troca de ferramentas práticas, redução do isolamento e, principalmente, construção de uma identidade grupal resiliente. Quem ouve passa a ser ouvido e devagar vai se reconstruindo. Nos momentos em que o pânico ameaça, lembrar das palavras trocadas é como acender uma lanterna na noite escura. Se o grupo é o alicerce da esperança coletiva, a terapia cognitivo-comportamental é, comprovadamente, a ponte sólida individual. Inúmeras revisões sistemáticas e meta-análises consagraram a terapia cognitivo-comportamental, seja individual ou em grupo, como a mais eficaz das abordagens psicoterapêuticas para o tratamento do transtorno do pânico. O poder da terapia cognitivo-comportamental está em seu pragmatismo. Ela ensina a mapear os pensamentos automáticos catastrofistas: vou morrer, não tenho saída, desafiá-los e substituí-los por hipóteses mais realistas, ao mesmo tempo em que propõe exercícios concretos de exposição gradativa aos gatilhos do medo. Técnicas de respiração controlada, relaxamento muscular, confrontação dos pensamentos e treino da exposição a situações temidas, como usar transporte público, enfrentar multidões ou simplesmente sair de casa, são elementos fundamentais do processo. Dados de meta-análises recentes, incluindo estudos brasileiros e internacionais, apontam um tamanho de efeito elevado, melhora significativa dos sintomas de pânico e ansiedade, melhora moderada de sintomas depressivos e forte redução da agorafobia em indivíduos tratados com terapia cognitivo-comportamental em grupo. Os ganhos persistem em segmentos de meses e até anos, sugerindo sua robustez e durabilidade. Ao contrário do que algumas pessoas temem, a terapia cognitivo-comportamental não busca substituir a medicação quando ela é necessária. Nos casos graves, o tratamento integrado com farmacoterapia eleva ainda mais as chances de remissão, mas é na terapia cognitivo-comportamental, especialmente em grupos, que muitas pessoas relatam experimentar o primeiro verdadeiro resgate da autonomia e do protagonismo nas próprias escolhas. Em um dos relatos, um paciente sintetiza a experiência: na terapia, eu aprendi a reconhecer o monstro antes que ele comesse minha racionalidade. Quando entendo que o que sinto tem nome, história e explicação, não sou mais refém. Viro protagonista. E quando o grupo me escuta, é como se todos juntos empurrassem a porta desse cativeiro. Mesmo com o norte científico da terapia cognitivo-comportamental, é impossível ignorar o avanço e a relevância das práticas complementares na orquestração da recuperação emocional. Não se trata de exaltar milagres. Ninguém supera o pânico apenas bebendo chás ou praticando uma única técnica. A diferença está na soma das pequenas engrenagens: alimentação equilibrada, meditação, atenção plena, exercícios físicos regulares, sono e suplementação nutricional responsável. A medicina integrativa propõe uma visão em que cérebro, corpo e mente dialogam. Práticas como meditação, yoga, exercícios de respiração, massagem terapêutica, acupuntura e caminhadas em contato com a natureza mostram reduções mensuráveis nos níveis de ansiedade, estresse e sintomas de pânico, muitas vezes atuando em paralelo à terapia convencional. Estudos brasileiros sobre mindfulness e Mindfulness-Based Stress Reduction mostram reduções clinicamente significativas em níveis de ansiedade e estresse após a adoção regular dessas práticas. Meditar, por poucos minutos diários, exerce efeito protetor, regulando o eixo biológico do estresse, diminuindo frequência cardíaca, pressão arterial e aliviando sintomas físicos exacerbados pelo pânico. A alimentação saudável, rica em ácidos graxos ômega 3, vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina D, além de uma rotina de sono regular, não é luxo, mas preparo biológico para enfrentar a tempestade emocional. O mesmo vale para os exercícios físicos, que apesar das dificuldades iniciais, especialmente para quem teme sensações corporais elevadas, têm efeito comprovado na redução de ansiedade, melhoria do sono e estabilização do humor. A chave está na prática frequente e paciente,
sem esperar por transformações radicais. Pequenos gestos, como a caminhada diária ou 5 minutos de meditação ao acordar, funcionam como anzóis lançados ao futuro, resgatando a possibilidade de serenidade. A história brasileira é repleta de exemplos de gente comum, virando referência de coragem contra o pânico. Os casos de Janaína, Marcos, Fernanda, Fátima e Marcelo, espalhados em reportagens, blogs e plataformas de saúde mental, ilustram jornadas tão sombrias quanto transformadoras. Janaína, por exemplo, decidiu enfrentar o medo viajando sozinha pela Europa. Sentia-se afogando na ansiedade, mas cada novo destino lhe devolveu uma centelha de controle, mostrando-lhe que existe vida para além do medo constante. Não estou 100% curada, mas sou muito mais capaz de lidar. A viagem me mostrou que há vida além do pânico, narra ela. Marcos, desesperado pelos ataques, buscou refúgio no sertão brasileiro. Longe da pressão urbana, encontrou na simplicidade da rotina ao ar livre, na meditação e nas caminhadas, um contrapeso aos disparos de adrenalina. Hoje sei como me cuidar e tenho ferramentas para não me perder nas crises, escreveu no seu diário de recuperação. Fernanda, curvada pela depressão após sucessivos traumas, encontrou nas viagens de aventura o antídoto para a sensação de anulação. O desafio físico das trilhas abriu espaço para o reencontro com a força interior, uma reconexão que foi além do sintoma e alcançou o sentido de viver por inteiro. Fátima e Marcelo, personagens de crises documentadas em portais de psicologia, revelam que o tratamento multidisciplinar, grupos de apoio, psicoterapia, novas experiências e autocuidado é a combinação que mais frequentemente se traduz em liberdade possível. A virada de rota, em todos os casos, esteve muito longe de ser linear, fácil ou milagrosa. Mas em cada um, a esperança nasceu do reconhecimento da dor, da possibilidade de existir novas narrativas e de partilhar histórias. Dentro do oceano da internet, há tanto o alívio rápido vendendo milagres, quanto as armadilhas da desinformação. O mundo digital, ao passo que democratizou o acesso à saúde mental, transformou-se num terreno perigoso onde gurus autoproclamados oferecem cura em 3 passos, e influenciadores sem formação propagam métodos milagrosos sem base científica. O fim recente dos programas de checagem de fatos em grandes redes sociais aumentou a circulação de práticas não comprovadas, falsas promessas e mensagens que soam mais tentadoras do que verdadeiras. O risco é duplo: comprometer o caminho de quem está vulnerável e desacreditar práticas sérias por excesso de charlatanismo. Por isso, a busca por informação segura, embasada em ciência e escrita por profissionais, é crucial. O Ministério da Saúde e plataformas oficiais oferecem dados precisos e direcionamentos para a identificação de fontes confiáveis, recomendando que sempre, qualquer tratamento e suplementação tenham acompanhamento profissional. Os próprios grupos de apoio evoluíram. Hoje eles se preocupam em transmitir informações baseadas em evidências e acolher os participantes em suas particularidades, promovendo o autocuidado realista e sustentável. A luta para separar verdade de promessa é, portanto, uma das faces mais sombrias e atuais do combate ao pânico. Quem decide compartilhar experiência ou orientação deve ter consciência ética, responsabilidade e compromisso com a saúde e jamais iludir quem já está à beira do abismo. A urgência em buscar a cura, ou o alívio, leva muitas pessoas à armadilha daquilo que chamamos de culpa silenciosa. Nenhuma outra emoção corrói com mais eficácia a energia vital de quem tenta retomar as rédeas da vida. Uma das faces mais perversas do sofrimento psíquico é o sentimento de culpa por não conseguir sustentar hábitos saudáveis. O discurso social que exalta disciplina como sinônimo de caráter e sucesso sufoca aqueles que tentam, tropeçam e não conseguem manter a rotina perfeita de autocuidado. No ciclo do pânico, essa culpa se multiplica. A dificuldade de lidar com recaídas, deslizes e recaídas, não sair todos os dias para caminhar, não conseguir dormir bem, não manter a alimentação equilibrada após uma crise, não praticar meditação após um dia ruim, é percebida como falha moral.
alimentando a autoaversão, a estafa emocional. É nesse espaço, onde o silêncio da dor encontra voz, que nasce a possibilidade de identificação, o combustível necessário para que qualquer transformação pessoal aconteça. É um fio tênue, quase invisível, que conecta quem sofre ao pulsar da vida e que resiste, mesmo quando tudo parece ruína. Na escuta compartilhada dos grupos, na ciência do tratamento, no investimento minucioso nos próprios mínimos avanços, brota a semente de uma estética verdadeira, a da autoconfiança que floresce do caos. Entre cada ataque sombrio, a esperança cresce discreta, feito raiz sob a terra fria. E é na delicadeza das escutas, nos pactos silenciosos de recomeço e no saber compartilhado, que a confiança reencontra morada. Porque sobreviver ao pânico é, antes de tudo, aprender a dançar com a própria sombra e descobrir ali o começo de uma luz particular. Se este conteúdo faz sentido para você, siga o canal, ative o sininho, salve este vídeo e compartilhe sua história nos comentários. E não esqueça de visitar o link na bio para conhecer os produtos de suplementação alimentar natural, aliados para uma vida saudável com pés no chão. Mas lembre-se, o milagre está na coragem de continuar caminhando, não na promessa fácil. Você não está sozinho.